Olá pessoal, eu vou mostrar nessa videoaula aqui como inserir imagens com VBA. Então, aproveitando as videoaulas 8, eu vou inserir mais um campo na tabela estoque que vai armazenar o local onde as imagens vão ficar armazenadas. Lembrando que todas as imagens têm que ser no formato de bitmap, BMP, ou de ícone. Mas a princípio a imagem com qualidade você vai ter que usar bitmap mesmo, todas as extensões BMP. Você pode abrir imagem no Paint, salvar como BMP ou usar um conversor de imagem para converter essas imagens em BMP. Então ele vai ficar um resultado mais ou menos assim, você vai abrir o formulário, vai clicar em cima de um dos registros que já estão cadastrados aí no sistema, vamos clicar em cima de um deles, o registro a gente vai alterar, então ele tem a imagem cadastrada, a gente vai entrar no que não tenha, vamos importar lápis de cor. Vamos importar a imagem, vamos entrar em imagem e vamos selecionar o arquivo, ok. Ele vai carregar o arquivo aqui no nosso formulário e o caminho dessa imagem já está salvo. Se eu fechar o item 1050, fechando o item, ele já vai estar armazenado no item 1050 o caminho de aonde está essa imagem. Quando eu abrir o formulário de novo e clicar no item 1050, vamos simular uma entrada ou uma saída aqui, tanto faz, item 1050 já vai estar aparecendo a nossa imagem aqui no formulário. Então o que eu fiz aqui foi só inserir a imagem. E que código eu utilizei para isso? Então vamos analisar aqui. Desenvolvedor, Visual Basic, Form 1. Então, eu criei um objeto aqui de imagem, coloquei ele nessa área e criei um botão para importar essa imagem. Dando 2 cliques nesse botão, eu tenho o código que foi criado. Então eu criei uma variável chamada local imagem como string que vai armazenar o valor, ou seja, o texto, o caminho de onde essa imagem está situada. Coloquei também aqui uma variável que se chama código, que vai ser inteiro, que vai armazenar o código. E eu coloquei lá. Se o código, no caso, selecionado, não tiver sido preenchido, ele vai pedir primeiro para que você selecione um produto, para que ele então possa ter uma variável válida dentro, um número válido dentro da variável código. Só então ele vai continuar. Então o método que foi usado aqui, que vai armazenar a variável, é esse daqui. Eu pedi para selecionar a planilha estoque, e no local imagem, que é essa variável que foi criada aqui em cima, ele vai usar o método application get openFile name. E aqui eu só já coloco entre parênteses o filtro, que é picture, como ícone ou como bitmap. Então quando ele abrir o método, ele vai ver aquela janelinha de abrir arquivo e vai já fazer o filtro para selecionar só ícones de imagem. Então aqui é a busca que ele vai estar fazendo pelo código, para ele selecionar a linha onde esse código se encontra e armazenar o valor lá na coluna 6, que é onde é a posição que a gente criou lá, a coluna, para que seja armazenado o valor do local, o caminho dessa imagem, que a macro vai percorrer para buscar essa imagem e armazenar dentro lá do meu objeto imagem 1. Então esse é o código que eu utilizo em muitos das planilhas já postadas aqui no canal, que é o seguinte: ele vai procurar lá na planilha estoque até que ele encontre
um valor vazio, ele vai parar o laço, e no caso da planilha estoque, se ele encontrar um valor lá na coluna 1 que seja igual ao código, ele vai selecionar essa célula, certo? E vai deslocar, através do comando offset aqui, 6 colunas para a direita, e vai selecionar essa célula. Se a variável local imagem for diferente de vazio, ou seja, se eu tiver selecionado alguma imagem no momento que eu cliquei em cima, ele vai assumir que a minha imagem 1, o meu objeto imagem 1, vai receber o load picture do local imagem. Então aqui está a variável local imagem, ele vai receber o comando load picture, que seria abrir a figura lá da imagem local, que vai ser armazenado dentro do objeto. Aqui eu coloquei uma propriedade da imagem 1, que é Picture Size Mode, que já vai adequar o tamanho da imagem ao tamanho do espaço que eu delimitei lá. Então eu já deixo encaixadinho certinho o tamanho, não preciso ficar me preocupando muito em converter a imagem num tamanho correto. E a célula ativa, que é a célula que ele selecionou aqui em cima, vai ser igual à variável local imagem. Já está armazenado o valor, termina o código, porque ele já armazenou o local, e aqui termina o código. Ele fecha esse C, e esse C aqui é no caso que se ele não encontra nenhuma variável código, ele não vai fazer nada e vai somando linha mais uma até que ele percorra todo o código e ache uma linha vazia aqui em cima. Então beleza, esse aqui é o código que está fazendo a busca do local para carregar essa imagem e armazenar lá na tabela o caminho da imagem. Então é só para eu buscar essa imagem. E tem o código que eu vou estar colocando, que eu vou colocar aqui, que é após eu atualizar o código. Então, como na maioria das vezes eu vou digitar o código ou vou selecionar ele na minha caixa de listagem, então aqui já está vinculado, como foi visto nos outros videoaulas aí. Quando eu seleciono um item aqui dentro da minha caixa de listagem, ele vai jogar esse valor que eu seleciono para dentro da caixa de texto código e vai executar uma ação, porque depois que eu atualizo essa caixa de texto, ele vai executar uma ação, que é buscar todos os valores referentes a esse código no meu banco de dados aqui na minha tabela. Então eu aproveitei esse mesmo propriedade dessa caixa de texto, que é After Update, para colocar o código para ele buscar a imagem, fazendo o mesmo caminho do código anterior, então ele não vai mudar muito. Então quando eu dou 2 cliques no meu objeto, aqui dentro eu vou colocar o seguinte, só uma referência aqui, cal carregar dados. Então esse carregar dados aqui vai ser o responsável por estar buscando o código da minha foto. Então eu criei uma macro que seria só para carregamento da foto e joguei essa macro, carrega foto, dentro do carregar dados. Então quando eu executo o comando After Update do código, ele vai chamar a macro carregar dados, e dentro dessa macro carregar dados, eu chamei a macro carregar foto. Então eu aproveitei o código aqui, só dentro de um adicionei o outro para economizar serviço aqui no desenvolvimento da aplicação aqui. Então esse carregar foto vai ser os mesmos comandos que foram utilizados lá para eu buscar a foto, porém ele só vai buscar lá na minha coluna 6, que vai ter como referência o código que ele capturou lá na minha caixa de texto txt código. Então eu determino, a minha linha vai começar a busca pela segunda linha da minha tabela de estoque,
ele vai pegar o valor dentro da minha caixa de texto txt código e vai armazenar esse código nessa variável. Ele vai começar aquele mesmo looping que a gente já está careca de fazer, que até que ele encontre uma célula vazia, ele vai executar essa ação quando ele encontrar um valor na coluna 1 que seja igual ao código armazenado, e vai fazer essa comparação. Quando for igual, ele vai selecionar essa linha que está o código na minha planilha estoque, vai deslocar o cursor 6 para a coluna 6 e vai admitir que a minha variável local imagem vai ser o valor que está armazenado dentro da minha célula atual. Ou seja, ele deslocou o cursor para lá, para a célula 6, e dentro dessa célula da coluna 6 vai ter a variável local imagem. Daí que é só o mesmo comando lá, ele vai jogar para dentro da meu objeto imagem 1, que é uma figura, e vai fazer o load dessa imagem, vai abrir essa imagem usando a variável local imagem. E também vai usar a propriedade aqui para redimensionar a imagem do tamanho e vai terminar o código. Caso contrário, se a célula atual, ele não vai fazer nada e vai terminar o código e vai continuar o loop até que ele encontre um valor que faça com que ele carregue essa imagem aqui. Então é isso aí, pessoal. Aqui esse código aqui é bem tranquilinho. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui já modificado para que vocês possam baixar e tá aprendendo aí também como fazer o carregamento de imagens dentro do formulário. Então aqui só para finalizar, quando você clicar em cima do código, ele vai dizer que esse código já existe e vai pedir para alterar o registro. Caso você queira alterar, você vai dar um sim, ele vai carregar os dados deste produto. Aqui, caso você quisesse alterar uma descrição, uma unidade, alguma coisa aqui, e aqui também possibilita que eu consiga importar a imagem. Eu vou selecionar uma imagem aqui e vou abrir ela. Ele vai abrir dentro da minha imagem e já vai estar armazenado dentro da minha tabela aqui o local que essa imagem vai estar. Quando eu fizer uma outra consulta, um outro objeto, e eu clicar em cima dessa imagem, ele vai estar carregando a imagem aqui. É isso aí então, pessoal. Qualquer dúvida é só postar no canal aí, e dúvida pode estar mandando e-mail também. Valeu, até mais. Tem que conseguir encerrar esse negócio primeiro, né?